no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 5, e vamos ler a começar do versículo de número 1, o versículo 1. Glória a Deus. Você que está em casa, está nos acompanhando aí, compartilhe esse momento da palavra com seus amigos. Você, meu irmão da Hope, que está em casa, compartilhe aí esta live com os teus amigos. E vamos à leitura da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, do versículo 1 a seguir, que nos diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E você diga amém, e toma assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um tema dentro desse capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, quando nós conhecemos com certeza esse texto como o Sermão da Montanha. Em algumas Bíblias tem um subtítulo, o Sermão das Beatitudes, ou das Bem-aventuranças. Mas baseado no capítulo de número 5, hoje estudando essa palavra, Deus me deu o seguinte tema: os princípios e valores do reino de Deus. Repita-se após mim: os princípios e valores do reino de Deus. Nós vamos ver nesse capítulo Jesus tomando os seus discípulos à parte. Interessante que esse sermão aqui é uma série de 5 sermãos, conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que Jesus ele dá aos discípulos, e em alguns aqui até ele estende para a multidão. Porém aqui é o primeiro sermão. E nós encontramos no capítulo 5 esses sermões, no capítulo 6 e no capítulo 7, sermãos da montanha. E Jesus começa aqui o primeiro
quando ele é procurado por uma grande multidão. E a Bíblia diz que ele então faz o quê? Quando ele vê aquela multidão, está no verso 1, ele sobe no monte. Interessante, Jesus ele estava familiarizado com o monte. E muitas vezes ele subia no monte para orar. A gente vê várias passagens na Bíblia, Jesus utilizando o monte para orar. E subiu Jesus no monte para orar. Muitas vezes ele pegava Pedro, Tiago e João, que eram os 3 mais chegados à oração, que gostavam um pouquinho mais de orar. E ele subia no monte. Mas agora ele sobe no monte não para orar. Jesus sobe no monte para ensinar. Ensinar quem? Ensinar os discípulos. Ele ensina os discípulos. Os discípulos se aproximam dele, né? Só os discípulos. E Jesus então começa a ensinar os discípulos. Por quê? Porque ensinando os discípulos, depois que Jesus realizasse a sua obra redentora aqui na terra, subisse para o céu, os discípulos então daria continuidade a esse sermão aqui. Por isso que chegou até nós, porque alguém escreveu, aqui no caso, o evangelista Mateus escreveu, chegou a mim e a você. Agora, quando eu leio aqui esse sermão da montanha, das bem-aventuranças, eu olho aqui e digo, Senhor, mas como é difícil praticar tudo isso que está escrito aqui. Senhor, mas como é difícil estar inserido em tudo aquilo que o Senhor ensinou nesse sermão. Alguém olha aqui e acha até bonito. Eu já vi um professor de línguas lendo aqui Mateus capítulo 5, bem-aventurado, uma vozeirão, uma coisa linda, rapaz. É lindo de se ler, mas é difícil de praticar o que está escrito aqui. Muito difícil. Ler é fácil, a teoria é fácil, agora a prática que é difícil. Por isso, quando ele sobe no cume do monte, tá? A Bíblia diz que esse monte era o Monte das Oliveiras. Aí aproxima-se dele os seus discípulos, e no verso de número 2 está escrito que Jesus abre a boca. O que me chama a atenção é que Jesus só abria a boca para falar coisas convenientes ao céu, coisas boas. Tem gente que abre a boca para murmurar, para falar mal do vizinho, da vizinha, do patrão, da patroa, para falar mal da vida dos outros, dos políticos. Irmão, quando você abrir a sua boca, abre para trazer instrução para alguém, abre para abençoar alguém. Tem pais que abrem a boca até para amaldiçoar o filho, a filha. Irmão, abre a sua boca para abençoar a vida de alguém. Jesus abre a boca para ensinar. E sabe que era uma especialidade de Cristo? Porque quando você lê lá em Atos capítulo 1 e o verso de número 1, Lucas, o evangelista, registra: fiz-me o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer. Jesus não só realizava milagres, Jesus não só fazia prodígios e maravilha, mas ele também abria a boca para ensinar. Por isso está escrito: fiz-te o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Por isso, voltando ao texto, quando Jesus abriu a boca, ele abriu a boca para ensinar os seus discípulos. Irmão, não abra a sua boca em vão, não. Tem gente que não está por dentro do assunto, quer abrir a boca. Para quê, meu irmão? Fazer de bobão? Passar de bobão? Para com isso. Abra a sua boca quando tem necessidade. É por isso que alguém olha para mim, o senhor é meio calado, né? Não, eu só abro a boca na hora certa.
A Bíblia diz que o homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Eu não sei, eu pareço um pouquinho com Jesus. Jesus, ó, até na hora das agruras e dos vitupérios da sua morte, ele não abriu a boca. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, não abriu a boca. Ele poderia, mas por que vocês estão me matando? Ele nos ensina, até com o silêncio de Jesus, ele nos ensinava e nos ensina hoje. Ele diz, sabe por que eu não estou abrindo a boca? Porque ovelha, cordeiro, sofre calado, mas sofre pelo amor do Pai, mas tem o livramento, e o Pai deu livramento quando tirou Jesus do túmulo. Então preste atenção, só abre a boca para trazer instrução para alguém. A Bíblia diz que ele, abrindo a boca, os ensinava. Ele fazia o quê? Os ensinava. Ensinava o quê? Dizendo, verso de número 3, bem-aventurados. E essa palavra, bem-aventurados, os nossos pobres, dicionário, por exemplo, o Aurélio, que é um dos mais conhecidos e top, não consegue traduzir o significado dessa palavra. Não, pastor, não. Porque quando você recorre, os nossos pobres dicionário, para tradução correta e bíblica dessa palavra bem-aventurado, quer dizer uma pessoa mais do que feliz. Só isso. Não. Mas na tradução correta da Bíblia, bem-aventurado significa uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Isso significa ser bem-aventurado. Não é só ser mais do que feliz, não. Porque às vezes o dinheiro lá traz alguma felicidade para as pessoas, mas são felicidade momentânea, susceptível, transitória, passageira. Essa palavra bem-aventurados é uma pessoa bem-sucedida em tudo que faz. É uma pessoa bem-sucedida na área financeira, mas também na área espiritual. É uma pessoa abençoada fisicamente, mas também espiritualmente. Bem-sucedida em todas as coisas. E Jesus começa o sermão dizendo, bem-aventurado os pobres de grana, né? De espírito. Por que Jesus não fala os pobres de dinheiro ou de bens materiais? Não, porque na época de Jesus tinham muitos ricos e também tinham muitos pobres. E ele chegou a dizer para Judas, os pobres sempre os tereis com vocês. A mim, nem sempre. Sempre existiam os pobres. E também os ricos. E tinha rico lá que com toda a sua riqueza não tinha salvação. Porque Jesus diz, para vocês entrar no céu, vocês vão ter que entrar no furo, no buraquinho de uma agulha, para que um rico entre no céu. Eles não conseguiam por causa do orgulho, da altivez. Não consegue. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Porque rico não é humilde. A maioria dos ricos não é humilde. Mas tem pobre também exaltado, rapaz. Tá? Tem pobre exaltado. Não tem nada, rapaz. Tem nem aonde cair morto, mas é exaltado. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado os pobres, mas de grana, de dinheiro não, de espírito. O que Jesus verdadeiramente estava querendo dizer aí? Ele estava falando daqueles que se sentem pobres de espírito e de coração. Ele estava falando exatamente com os humildes. Os humildes de espírito, pobre de espírito. Você olha para eles, eles não têm muita expressão de conhecimento. Eles não galgam uma posição na sociedade lá de destaque. Mas eles são pobres de espírito. Pobre de espírito são aqueles que
totalmente são dependentes de Deus. Eles se sentem dependentes de Deus. Para tudo, eles dizem: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso fazer essa viagem. Senhor, senão o avião cai. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não posso sair daqui, pegar o meu carro e ir para o trabalho, porque pode acontecer um acidente. Em tudo, eles se sentem dependentes. Esses são os humildes, que para tudo eles dependem exclusivamente de Deus. Por isso, eles se jogam aos seus pés, com humildade. Aí Jesus começa o sermão dizendo: bem-aventurados os pobres, não de dinheiro, mas de espírito. Tá? De espírito. Aí ele, depois da vírgula, diz: porque deles é o reino dos céus. Você já pensou que grandeza? Eles são pequenos aqui, eles são humildes aqui, mas eles vão ser grandes no reino de Deus, porque deles, para eles, Deus criou o reino, porque deles é o reino dos céus. Deus criou o reino do céu para eles. Por isso que eu digo que quando a gente chegar no céu, nós vamos ter muita surpresa. Gente, se olhava aqui e diz: rapaz, tão pequeno, não faz nada. Vai ter galardão maior do que o meu e o teu. Porque Deus não olha para a aparência. Deus não julga como julga o homem. O homem olha para aquilo que está por fora, a aparência. Mas Deus olha para o coração humilde. Aleluia. Davizinho estava lá humildezinho, olhando o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. Nada dava por ele. Ah, coitado, vai ser sempre um pastorzinho de ovelha. Aí Deus olha lá, não rejeitou Eliabe, Abinadab, Samar. Deus rejeitou e diz: traz o Davizinho, porque ele é ruivo, sabe, ele é pequeno, ele é o menor, mas ele é humilde. Deus conta com os humildes de espírito. Essa é a primeira bem-aventurança. Tem 9. A segunda, verso seguinte: bem-aventurados os que choram. Você está percebendo que há um contraste com a vida real e secular aqui? Poxa, Jesus disse, ele poderia ter falado: bem-aventurados os que sorriem, os que estão alegres sempre, estão sorrindo sempre, dando gargalhada. Ele não fala isso, Rose. Ele diz: bem-aventurados os que choram. Então essa palavra é para você que chora com as agruras da vida, que chora no seu dia a dia, talvez sentindo o peso da cruz, da dificuldade, da perseguição, do filho que não te trata bem, da filha que é desobediente, do filho, e assim sucessivamente. E você chora, chora, chora. Fique tranquilo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Bem-aventurados os que choram. Mas não é aquele choro de crocodilo, não. Aquele olho seco. Está chorando fingido, né? Porque tem gente que chora. Mas é aquele choro real. Você lembra de Ana? Quando estava no templo, chorava tanto que não tinha nem palavra. Só se via e ouvia o seu gemido. Movia-se os seus beiços, mas não saía palavras. Mas no seu coração, na sua alma, ela chorava. Deus olhou para ela e mudou a sua história. Bem-aventurado os que choram. Olha aí a promessa: porque eles serão consolados. Antes chorar aqui e ser consolado lá, do que alguém receber certos consolos aqui e lá ser atormentado. Eu prefiro chorar aqui. Então chora comigo, irmão. A Bíblia diz: chorai com os que choram, e alegrai com os que se alegram. Chora comigo. Aguenta firme o peso da cruz. Vem aqui buscar Deus nessa igreja. Venha chorar com o pastor Adão. Venha chorar. Mas pastor, a gente está chorando, chorar. O senhor está me convidando para chorar. Sim, porque bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Jesus está vindo aí. Há um consolo eterno para mim e para você. É o que está escrito. No verso seguinte, mostra a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os bravos, os briguentos, os caçadores de confusões ou confusão. Nananina, não. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não causam. Tem gente que se intriga, arruma briga, coisa pequena, medíocre, insignificante. Ele causa briga, uma coisinha de vizinho, lá ele está brigando. Uma coisa na igreja, ele já quer mudar de igreja. Uma pequena desavença, sabe, uma coisa até que foi o diabo que preparou. Ele já quer brigar, já quer sair da igreja, já quer largar o casamento, porque a esposa, de repente, fez uma coisinha que ele não se agradou dela, e já quer já está bravo com os filhos, já quer espancar, já quer bater, já quer brigar. Não, meu irmão. A Bíblia diz: bem-aventurado os mansos. Os mansos. Por quê, Jesus? Porque eles herdarão a terra. Essa expressão, eles herdarão a terra, significa, eles vão viver mais. Eu nunca vi um caçador de briga, que causa confusão, caça briga e tal, morre cedo. Morre cedo. Eu já vi alguns que se dão de valentões e morrem cedo. Logo vem um simplesinho lá e pim, morre. Agora, se ele for manso, saber conversar, paciente, tá? Ele vai viver mais. Vai viver mais. Então não caça confusão, não caça briga. Seja uma pessoa mansa, com espírito de mansidão. Manso. A Bíblia diz que isso é fruto do Espírito. A mansidão é fruto do Espírito, tá? Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Pastor, mas não vai entrar no céu? Vai. Mas aqui na terra, eles estão usufruindo do melhor de Deus. Vão herdar a terra, eles vão possuir herança, eles vão adquirir, eles vão crescer, porque são mansos. São pessoas que têm um espírito de mansidão. A quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome. Pastor, então a pobreza no geral, pegou geral, vai entrar lá no céu, porque pastor. Eu passei por meio de uma favela, eu só vi gente lá comendo lixo, gente furando lata de lixo lá para pegar comida. Então eles vão. Não é isso. Não é isso. Tem muita gente lá, mas que infelizmente não tem sede da justiça de Deus. E quando diz aí bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, ou da justiça de Deus, não é da justiça do homem, tá? Não é da justiça do homem, é da justiça divina, da justiça de Deus. Aqueles que recorrem a Deus para que Deus venha justificá-lo, para que Deus venha ser o juiz da sua vida, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus é juiz das viúvas. Ele julga a nossa causa. A Bíblia diz, não busque vingança pelas suas próprias mãos, porque Deus disse: a vingança é minha. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu te recompensarei, disse Deus. Então fique tranquilo e busque o quê? Justiça de Deus. O que esse mundo está precisando? Justiça de Deus. Não tem justiça. Você vê que o cara rouba. Eu não roubei. Todo mundo está provando que roubou. E ainda a turma diz: eu vou votar no cabra. Porque o cabra é bom, rapaz. Ele rouba, mas faz alguma coisa. Cadê a justiça? Cadê a justiça?
As pessoas estão assim, irmão. Eu prefiro o que não rouba, ou até se tem um que rouba menos, né? Porque eu acho que todos que, né? Do que alguém que defasou tudo, levou tudo, e ainda está dizendo que não rouba. Irmão, as coisas estão assim no mundo, não tem justiça. Você vê que a pessoa que tem grana, eu vi aí os caras daquela danceteria, aquela que teve lá, morreu 200 e pouco lá naquela cidade, e tem pessoas que não recebeu até hoje nenhum tipo de indenização, não recebeu nenhuma grana. Teve aí uns ônibus, aí, umas viações de ônibus, que morreu 35, outra. Estão aí até hoje. Passou uma reportagem aí de uma senhora que há mais de 2 anos não recebeu nada. Perdeu 4 filhos numa tacada só. O ônibus caiu lá na ribanceira, tal, perdeu 4, não recebeu nada até hoje. Irmão, as coisas, o que é isso? Não tem justiça. Os processos tá com grande pilha assim lá nos fóruns da justiça. Os juízes estão lá, colarinho branco, só pegando o seu salário e não julga coisa nenhuma. Congresso não julga coisa nenhuma. Deputado não julga coisa nenhuma. E o povo está sofrendo. Falta de justiça. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Às vezes a gente não vai alcançar a justiça corretamente, politicamente, aqui nessa terra. Mas lá no céu haverá justiça. Aleluia. Aqui não, às vezes a gente não alcança, porque depende do homem. Mas a justiça que vem de Deus, essa nós o teremos na eternidade. A outra bem-aventurança, a quinta, né? Está escrito, bem-aventurados misericordiosos. Os misericordiosos. Sabe que tem gente, às vezes até cristão, que não tem misericórdia de jeito nenhum. Essa pessoa pecou, ele já quer cortar o pescoço. Essa pessoa falhou, ele já quer que executa. É aquela hora. Tem gente que não... Gente, o filho pecou, ele acha que não tem mais jeito. Sabe, alguém lhe traiu, irmão. Tem gente que já me traiu 5 vezes. E Deus diz, vai trair mais. E a gente recebe aqui na igreja. A coisa está assim. Vai fazer o quê? As pessoas não são verdadeiras. Infelizmente, a gente vivemos no mundo delas. Não vivemos um mundo de justiça perfeita, de homens perfeitos, não. Por isso, a gente tem que ter misericórdia. Jesus falou, e Paulo também corroborou com esse texto, dizendo, Jesus falou que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. O juízo de Deus, você não vai alcançar misericórdia, você não teve misericórdia. Tudo aqui queria execução. Se alguém... pena de morte, tem que haver pena de morte. Ou até tem que matar os desgraçados, tem que matar. Irmão, não é assim. Vamos deixar na justiça de Deus. Vamos ser misericordiosos. Aí está escrito, bem-aventurados os misericordiosos. Lembra daquela passagem bíblica, parábola? Daquele que foi perdoado. Uma grana ferrenha, grande, de grande valor. Foi perdoado, e assim que o seu senhor lhe perdoou a dívida, aí ele encontrou com um que devia uma coisinha de nada, um pouquinho de nada. Aí ele diz, rapaz, você não vai me pagar não? Ele diz, rapaz, seja misericordioso para comigo. Me dê um tempo, eu vou pagar o que eu devo. Não vai pagar, vai lá para a prisão. Ele tinha acabado de ser perdoado do seu senhor. Um valor alto, mas agora encontrou lá um que devia 50. 50, oncinha lá. Ele não teve graça para perdoar. Aí o seu senhor ficou sabendo e mandou chamá-lo. Diz, rapaz, eu te perdoei um valor exorbitante, imperativo, imperioso.
Mas você encontrou seu amigo lá que devia uma porçãozinha pequena e você executou o juízo, mandou prendê-lo. Agora você vai me pagar tudo. E se você não pagar, vai para a prisão. Irmão, às vezes Deus trata assim com a gente, porque nós não temos misericórdia, não temos misericórdia. E Jesus disse: bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Eles alcançarão misericórdia. Quando for para alguém estender a mão para você, de repente na vida, a vida tem altos e baixos. Mas eu nunca vou precisar de misericórdia. Não, fica nessa que não. Uma hora você cai num poço, uma hora você precisa de alguém, uma hora você precisa do seu amigo, uma hora você precisa do seu pai, uma hora você precisa da sua mãe, uma hora você precisa do amigo, e você não tem. Então, cuidado, até com os parentes. Tem parente, rapaz, parente só vem para minha casa para dar problema. Só comer. Irmão, se você tem uma comidinha, sabe que eu trato bem, às vezes eu pago até passagem dos meus parentes para me visitar. Se Deus tem me abençoado um pouquinho, eu vou abençoar com ele. Eu venho, dou presente, faço isso, faço aquilo. É bom, é bom. É bom você ter atitude, é bom você abençoar as pessoas, é bom você ter um coração misericordioso, porque você alcançará misericórdia. Quando você precisar de alguns bens, Deus não te negará, porque sempre você usou de misericórdia, e o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não exerceram a misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa no juízo. Mais uma bem-aventurança: bem-aventurado os limpos. Do quê? De coração. Não é limpo com a sujeira externa, que o sabão, a água limpa, mas é limpo de coração. Não tem amargura, não tem ressentimento no coração contra alguém, não tem vingança, não tem olho gordo, não tem inveja, não tem isso, não tem. Coração é limpo, limpo. E a Bíblia diz, olha, é um dos fatores primordial. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí fala de uma pessoa que está realmente convertida e que verá a Deus. Verá Deus, limpou o coração, não tem mais o coração para o pecado, para a mágoa, para a vingança, para fazer o mal para as pessoas, ainda que ele receba, tá? Ainda que ele receba o mal, ele paga o mal que ele recebeu com o bem. Ele tem prazer. Eu faço assim, irmão. Eu não tenho esse espírito de vingança, não. Não, cabra furou comigo, acabou. Não, vem amanhã e eu olho. Às vezes eu quero até executar. Às vezes a família diz: nossa, mas vai perdoar de novo. Eu perdoo. Mas por que eu perdoo? Se eu não perdoar, eu também não serei perdoado. Perdão é assim. Quando você não libera para alguém, e você o retém de liberar o perdão, aí Jesus disse: perdoai os vossos inimigos, assim como o vosso Pai perdoa também as vossas ofensas. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Então você tem que estar limpo de coração. Você não já pensou no momento súbito do arrebatamento da igreja? Jesus vem, o coração está sujo, está cheio de miséria, vingança, murmurações, fez mal para um, para outro, e agora? O coração não está limpo, a consciência. Eu me lembro que Paulo diz lá em Atos dos Apóstolos, ele diz que ele andava com a sua consciência limpa, tanto para com Deus, como também para com os homens. Ele disse isso: eu ando a minha consciência limpa, tanto para com Deus,
para com os homens. Como é que está a sua consciência? Coração limpo é consciência limpa. Não tem nada para lhe acusar de algum mal que você possa vir ter cometido. Coração limpo. Jesus disse, porque eles verão a Deus. Que coisa tremenda. Vamos para a 7ª? Bem-aventurado os pacificadores. Não é os briguentos. Não é aqueles que andam com um galão de gasolina na mão para incendiar e pôr fogo em tudo. É aqueles que andam com um galão de água para apagar o fogo. Ele não anda com um galão de gasolina pondo fogo em tudo. Ele joga água. Aonde está uma intriga, alguém fazendo mal, querendo, ele chega lá, joga a água da palavra. Não, olha, não vamos fazer, não vamos entrar por esse caminho. Ele chega com um conselho concreto, condensado. Ele chega apaziguando, tá? Ele chega apaziguando. Ele chega. Sabe que uma das características do nome de Jesus, é conselheiro e é príncipe da paz. É aquele que nos proporciona paz. É impossível alguém estar em Cristo, verdadeiramente em Cristo, e não ter paz. É briguento, quer fazer mal para as pessoas, ofende ofende a mulher da padaria, ofende o cara do açougue, porque a carne cortou um pouquinho grossa. Ah, seu desgraçado, eu estou com dentadura, como é que eu vou comer essa carne dura? E começa, sabe, meu irmão, seja uma pessoa da paz. Eu sou da paz, sabe? Eu não tenho esse negócio. Eu sou da paz. Eu fico quieto no meu canto. Eu vou numa coisa, às vezes eu vou num lugar, eu estou lá quieto, só observando, só olhando, só fico observando. Irmão, seja da paz. Seja da paz, não seja aquela truculenta, aquela pessoa briguenta. Bem-aventurado os pacificadores. O que pacifica? Aonde tem confusão, ele é pacificador. Ele pacifica. Ele começa, joga o orvalho da paz. Não, gente, para com isso. Isso é um desentendimento. Eu vou orar por vocês aqui. Pronto, para acabar a confusão. E ele faz isso. Qual vai ser a bem-aventurança? Porque eles serão chamados legítimos filhos de Deus. Tá? Eles serão chamados filhos de Deus. Os que são pacíficos. Também é um fruto do Espírito. O negócio é sério. Vamos para outra? Tem mais uma e mais outra e já estou terminando. Bem-aventurados que sofrem perseguições, porque comprou e não pagou, porque tratou e não cumpriu, porque está devendo lá na polícia e agora está fugindo. Não, está sendo perseguido pela polícia. Esse dia eu vi um cara de moto, ele um carona na garupa, né? E a polícia em cima dele. Rapaz, o cara não parava. E a polícia encostava o carro assim, e ele foi. Eu falei, Jesus, eu vou ficar olhando até o final, mas eles vão bater num outro carro. Mas não deu uma, meu irmão. E eles passando com eles, passa com sinal vermelho, né? E aí um caminhão foi atravessando. E aí, meu irmão, não precisa dizer nada o que aconteceu. Sendo perseguido. Mas por quê? Porque estava errado. Aí diz, bem-aventurados que sofrem perseguições, ou perseguição, não é por causa da polícia, é por causa da justiça. Você quer ver você andar politicamente correto, dizer o que convém, ser verdadeiro, alguém te chama, é o seguinte, rapaz, nós estamos querendo aqui fazer um negócio aí para sobrar uma graninha a mais aqui. Nós queremos desviar umas caixas de laranja aqui. Nós queremos fazer umas coisas aí, umas roupinhas. Nós queremos... Rapaz, foge disso. E a aparência do... Não me põe nesse negócio. E eu vou dedar vocês, porque eu sou verdadeiro, ainda que o patrão me mande embora. Mas aqui não, você não me roubar aqui não. Irmão, não entre por esse caminho jamais. Tá? Sofra a perseguição por causa da verdade, da justiça, mas não adere, porque isso é um abismo, e às vezes um abismo sem volta.
bem-aventurados que sofrem perseguição. Por causa do quê? Da palavra, da justiça, do reino de Deus. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. E aí Jesus termina: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Sabe que quando alguém... Tem gente que às vezes até vem me trazer informação e diz: pastor, tinha uma pessoa aí falando mal do... Oh, não precisa nem me dizer. Não, pastor, deixa eu falar como é. Não. Eu já estou abençoando essa pessoa no nome de... Eu não quero nem saber. Não precisa nem trazer para mim que alguém está falando mal de mim. Por quê? Porque se está falando mal de mim, é porque eu estou incomodando alguém. E esse alguém não está gostando, porque Deus está me promovendo, está me fazendo crescer. Ô irmão, deixa de ser bobo. Se você está incomodando alguém, alguém vai falar mal de você, para tentar fazer você igualar a ele. Nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições. Não, irmão, se sobressai. Entra aqui, sai do outro lado, não dê ouvido. Se alguém está falando mal de você, você é puxa, hein, rapaz? Você aqui, você quer ser o supervisor do supermercado? Você quer ser o supervisor da loja? Você quer pegar o cargo da gerência? Porque você mesmo na hora que poderia ficar zanzando para lá e para cá, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo, mas o pai está vendo. Tem que trabalhar certinho. O homem está lutando para pagar o salário certinho. Você não sabe o encargo de um empregador, como é difícil. Às vezes fecha o caixa, não sobra nada para o dono. Esses dias aqui um comerciante me diz: rapaz, sabe quanto que me sobrou esse mês? Eu paguei aluguel, paguei tudo, paguei funcionário. R$800. R$800. Falei: mas 800? Ele falou: pastor, R$800. Por que então não fecha? Vários funcionários vai ser demitido. R$800. Às vezes você não sabe. Quem está te empregando não come nem a comida que você come na mesa. Não come. E você está. O patrão, a patroa não está presente, eu vou fazer uma cerinha de não é um minutinho, não, 1 hora parado. Olha, poderia estar fazendo. Irmão, quer crescer, seja trabalhador. Não fica fazendo cera, não. Jesus diz: bem-aventurado os que quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus fecha as cortinas desse ensinamento dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Está vendo como não é só ler aqui a bem-aventurança, que tem a prática, que eu e você precisamos praticar. Não adianta a gente conhecer isso aqui de cor e salteado. Se você não vive as bem-aventuranças, não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ler isso aqui, é como que um jornal. Agora pratica para você ver. Pratica. Vai acontecer isso. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse sofrimento e perseguição foi na época de Paulo, foi na época de Jesus, dos profetas, dos patriarcas, todos foram perseguidos por amor à justiça. Mas eles não abriram mão da sua convicção e eles permaneceram firmes. O que me chama a atenção aqui, que as bem-aventuranças são quantas? Quantas são? São 9 bem-aventuranças. Diga assim, 9. Você sabia que os dons espirituais também são 9? Olha lá para você ver. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios 12. Só vou ler 8 ao 10. Olha o que são 9 bem-aventuranças e são 9 dons espirituais. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, né? Primeiro dom. Outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 2 dom.
Aí, pelo mesmo Espírito, a fé. 3. Outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. 4. Outro, a operação de maravilha. 5. Outro, profecia. 6. Outro, o dom de discernir o Espírito. 7. Outro, variedade de língua. 8. E outro, a interpretação de língua. 9. São 9 bem-aventuranças, 9 dons espirituais. Pastor, acabou? Não. 9 dons do Espírito Santo. Abra lá Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24, ou 26. Olha aí, 9 bem-aventuranças, 9 dons espirituais e 9 frutos do Espírito. Mas o Espírito é amor. É o quê? Amor. Primeiro, fruto. Depois, paz. Segundo, longanimidade. Terceiro, benignidade. Quarto, bondade. Fé. Bondade é o quinto, né? Fé. Sexto, mansidão. Sétimo, temperança. Oitavo. O que mais? Verso seguinte. Vai lá. Eu acho que eu li lá e fruto, amor, gozo, paz 3, longanimidade 4, benignidade 5, bondade 6, fé 7, mansidão 8 e temperança 9. Ou seja, 9 bem-aventuranças, 9 dons espirituais e 9 frutos do Espírito. Se você não praticar as 9 bem-aventuranças, você não terá os 9 dons espirituais e nenhum deles, e não receberá essa virtude de produzir frutos, não da carne, mas do Espírito, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, 3 vezes 9, quanto que é? 27. Agora, quando você lê os frutos da carne, só os frutos da carne são 16. Só os frutos da carne. Olha como é que supera. Está vendo? Só os frutos da carne são 16 mencionados por Paulo aqui mesmo, em Gálatas, capítulo 5. Quando você lê os frutos da carne, você fala, poxa, é o dobro. É o dobro. Quase que o dobro. Os frutos do Espírito são 9, mas o fruto da carne supera, são 16. Ô irmão, vamos ficar em pé? Vamos aprender. Qual é o tema mesmo que nós estudamos? Coloca lá, princípios e valores do reino de Deus. Olha para cá, é para você que está nessa live também. Aprenda isso, aprenda Mateus capítulo 5, sobre a bem-aventurança. São 9 beatitudes, são 9 bem-aventuranças, são 9 frutos são 9 dons do Espírito Santo e são 9 frutos do Espírito Santo na vida da pessoa. Então saia daqui hoje, parece que eu vejo Jesus ali ensinando, né? Ei, que maravilha, ensinando a multidão, ensinando depois os discípulos em particular, e assim sucessivamente. Saia daqui hoje praticando a palavra. Tiago fala do ouvinte esquecido, que ele ouve a palavra, mas daqui a pouco esqueceu de tudo. O que é que o pastor falou na igreja? Por isso que eu sempre aconselho, e os meus primeiros pastores dizem, olha, use uma caneta.